Amém? Como convite a isso, convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6. Graças a Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta hora, pedimos ajuda do Teu Espírito, sabedoria, inspiração, porque, Senhor, a Tua palavra sem o Teu Espírito é só transpiração, mas quando temos o Teu Espírito, ela se torna inspiração, e essa é uma verdade que tem caído ao nosso coração. Por isso declaramos a necessidade fundamental da ajuda do Teu Espírito, que revela, que ensina, que trata, que nos levanta, cuida, em nome de Jesus. Amém. Quantos creem, diz amém? Quantos acharam, diz amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Efésios 6, 18 e 19. Versículo 18 e 19. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para que com confiança, algumas versões, ou aqui intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Quantos creem, diz amém? Quero meditar nesta noite sobre o sobrenatural de Deus na minha vida. Você pode fazer essa declaração comigo? Diga comigo: o sobrenatural de Deus vai acontecer, vai se cumprir na minha vida. Declara para quem está ao seu lado agora, seja profeta de Deus, diga: o sobrenatural de Deus vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Quantos creem, diz amém? Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo aqui eu vejo muito maduro, muito sábio, muito cheio do Espírito Santo. Essa história nos revela o livro de Efésios, a igreja de Éfeso, uma igreja que aprendeu muito com o Senhor, uma igreja que se tratou muitos assuntos espirituais, dentre os quais o apóstolo Paulo ensina o resgate de Jesus, quando Jesus fez cativo o cativeiro e trouxe dons aos homens. Os ministérios são narrados em Efésios. Efésios nos ensina tantas coisas grandes, coisas poderosas, revelações profundas. E no último capítulo, no último momento, onde o apóstolo Paulo está ali pregando a palavra àquele povo, ele fala de um tema tão importante, que é o tema da oração. Não menos importante, eu estava passando esses dias na palavra, e Deus estava me colocando no coração. Você não precisa ler, você pode só notar, se você estiver anotando. No versículo 1 a 4, ele fala sobre filhos, ele fala sobre família. Então tudo aquilo que ele falou era importante, mas o fechamento iria trazer a revelação do propósito de Deus, do sobrenatural, no qual nós vamos falar nesta noite. Mas para nós nos situarmos no texto e no contexto, de 1 a 4 ele fala sobre filhos, sobre obediência. De 5 a 9 ele fala sobre servos, sobre obediência, e ensina também como servir. De 10 a 17, ele entra num assunto no versículo 10, dizendo: no quanto mais revestivos do Senhor e da força do seu poder. E ele começa a pregar sobre a armadura de Deus. Ele começa a pregar sobre batalha espiritual. E eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que este tema, filhos, esse tema servo, esse tema batalha espiritual, são temas centrais da vida cristã. São temas importantes, temas relevantes, que nos poderiam trazer tantas pregações, poderíamos ilustrar tantas coisas, mas ao chegar ao final do versículo 17, no 18 e 19, ao fechar o capítulo, ao encerrar o livro, ele diz algo poderoso. Ele fecha com o tema, maior tema da vida espiritual, que é o tema oração. Nós não conseguiremos nunca entrar no sobrenatural, grave isso, se não tivermos uma vida de oração. Tudo é importante, família, servir, batalha espiritual, mas mais importante do que tudo é a oração. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses ali, a igreja de Tessalônica: orai, e ele diz ainda mais: orai sem cessar. A oração, ela faz parte da nossa vida, irmãos. A oração é algo tão poderoso.
A oração é o ponto central da vida do cristão. O sobrenatural vai acontecer. Ele pede oração ali, ele pede no versículo 19, para que abrir a boca, ele pudesse ministrar o evangelho com confiança, com intrepidez, e o mistério do evangelho pudesse ser revelado. O que é o mistério do evangelho? Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O mistério do evangelho é o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? É o sobrenatural. E é o que eu quero profetizar sobre a tua vida. Que o mistério do evangelho caia sobre o teu coração e o sobrenatural de Deus venha sobre a tua vida. Em nome de Jesus, sobrenatural. Falar de sobrenatural é falar de um Deus que anda sobre as águas. É falar de um Deus que cura no sábado. É falar de um Deus que tem poder acima de tudo no céu, na terra e debaixo da terra. É falar de um Deus que é o Jeová Jirê, que no meio das nossas lutas ele se apresenta como o Deus da provisão. Que no meio dos conflitos, das guerras, das gerações, cheio de problema, ele se apresenta como Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Andar no sobrenatural é algo tremendo, e Paulo pediu oração, e no momento que ele pede oração é algo interessante, ele pede para falar a respeito do Evangelho, mas ele pede também para que tudo aquilo que ele pudesse falar, pudesse dar fruto. Pense nisso. Deus quer que você possa dar fruto. Deus quer que a tua vida possa dar fruto. Entenda nesta noite que você é como árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não seca, sua flor não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Deus tem algo grande para a tua história, meu querido. Deus tem algo grande para a tua vida, mas entenda, o sobrenatural de Deus vai acontecer, mas a vida de oração tem que ser uma vida regrada. Muitos pensam que a oração é algo como final. Não, a oração é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. A oração para nós cristãos é uma questão de sobrevivência. Muitos deixam de orar, muitos deixam de buscar, muitos deixam de entrar no sobrenatural de Deus, porque não têm vivido uma vida de oração. Quando as pessoas olham para você e dizem, mulher de Deus, o que as pessoas estão querendo dizer quando dizem para alguém que aquela irmã é uma mulher de Deus? Quando alguém olha para você, varão, e diz assim, você é um homem de Deus. O que as pessoas estão querendo dizer quando olham para você e dizem, você é um homem de Deus? Será que atrás desse homem, desta mulher de Deus, existe uma vida de oração? Existe uma vida de santidade, existe uma vida de renúncia, existe uma vida que quer pagar o preço, existe alguém que está negando a si mesmo, que tem orado, que Deus tem incomodado e tem perdido o sono, levantado as madrugadas para orar? Será que quando alguém diz para você, homem de Deus, diz porque você usa uma gravata e parece até mesmo um pastor, ou porque está olhando e crê que você tem um caráter de Cristo? Uma gravata não revela o nosso caráter, o que revela o nosso caráter é a nossa vida de oração, é a nossa vida de comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz para nós guardarmos a comunhão do Espírito Santo e o partir do pão. Irmãos, muitos estão preocupados com a igreja no dia da ceia. O dia da ceia é um memorial, mas não importa se você tem só a ceia, a tua vida espiritual é vazia. Você precisa ter a ceia e a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo é uma vida de oração. E eu entendo diante de tudo isso, quando ele fecha o assunto, eu entendo que tudo poderia ser importante no livro de Efésios, mas tudo se tornaria inválido se não tivesse mais a oração. Tudo na tua vida, querido, tudo na tua vida, minha irmã, pode ser importante. Não estou dizendo que não. Teus negócios são importantes, teus sonhos pessoais são importantes, seus projetos são importantes, teu ministério é importante, tua saúde é importante, você é jovem que me ouve, teu namoro é importante, tudo é importante, querido. Mas quando nós vamos diante da palavra, nós podemos dizer uma coisa. Em primeiro lugar, tudo pode ser importante, mas se a oração for menos importante do que esse tudo, tudo se aniquila a nada.
Você pode ter sonhos, você pode ter planos, você pode fazer tantas coisas, mas se você não tiver uma vida de oração, tudo cai pelo ralo. Uma vida de oração. Uma vida de oração não é vir à igreja. Uma vida de oração é ser a igreja. Uma vida de oração é muito mais do que pedir uma oração, é viver em oração. Eu vejo que nós somos planta, a oração é a água que rega a nossa planta. Se não tivermos oração, não tivermos clamor, não tivermos intercessão, nós podemos fazer de tudo e Deus não vai se mover em nosso favor. Quando o apóstolo Isaías, ali o profeta Isaías, fala sobre justiça do homem, é interessante, irmãos, que ele diz ali, porque a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que acha, porque foi na igreja, agora Deus tem que fazer tudo. Porque tem gente que acha, porque um dia serviu e fez alguma coisa, que agora Deus é obrigado a servir tudo. Não, irmãos. O que vai trazer vitória para a tua vida é a oração. O que vai trazer unção sobre a tua casa é a oração. Minha irmã, o que vai curar a enfermidade que você está no teu corpo esta noite é a oração. Meu querido, aquilo que vai mudar a tua vida financeira, você é homem de Deus, que talvez não está nem conseguindo prestar atenção na palavra, porque a tua conta está em vermelho, o que vai mudar a tua conta é a oração. O que vai mudar, meu querido, o teu casamento é a oração. O que vai mudar o teu relacionamento é a oração. O que vai abrir as portas do céu na tua vida é a oração. E eu profetizo em nome de Jesus, que o Espírito Santo te incomode de uma forma sobrenatural, que o Espírito Santo te levante nas madrugadas, que o Espírito Santo possa estar do teu lado, exigindo de você, uma vida de oração. O Senhor está dizendo para muitos esta noite, volta para o meu altar, eu quero de novo você nas madrugadas. Eu quero de novo você no primeiro amor, eu quero de novo você, porque você correu atrás dos teus negócios. Volte para os meus braços, porque eu tenho grandes coisas preparado para você. E quando você orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós muitas vezes pecamos em fazer tudo, tomar todas as atitudes e no final falar, Senhor, abençoa. Não, Senhor, antes mesmo de eu sair de casa, antes mesmo de eu fazer, antes mesmo de eu pensar, antes mesmo de eu sonhar, antes mesmo de eu imaginar, Senhor, a tua glória está sobre a minha vida. Eu coloco diante de Ti tudo isso, os meus filhos na escola. Senhor, poupa eles desse problema da homofobia. Guarda o meu filho. Eu vou orar, eu vou clamar. Guarda minha esposa, guarda o meu marido, guarda meus netos, Senhor. Senhor, guarda o meu carro, guarda os bens que é do Senhor, mas o Senhor deixou na minha mão. Guarda, Senhor, o meu trabalho. Nós vamos sair de casa orando. Nós vamos ver os livramentos de Deus, nós vamos ver as oportunidades de Deus. Orar depois que a caca está feita, irmão, é só pedir misericórdia. Mas quando você ora antes, você além de ter a misericórdia, vai acompanhado da graça. Glória a Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem muita gente que diz, pastor, ou chega para o apóstolo, ou para os pastores da igreja, pastor, eu fiz isso, deu tudo errado. O que nós podemos dizer é te aconselhar e pedir perdão junto com você, pedir misericórdia. Mas é muito mais fácil quando você chega e diz, apóstolo, pastor, tenho no meu coração de fazer isso. Ora em concordância comigo. Chega para a intercessão da igreja, diz lá, olha, irmã Meg, olha, irmã Deusuíta, pastora Tramontina, Simone, Max, eu tenho isso no meu coração. Mas eu gostaria, Simone, que você orasse em concordância comigo. Não é muito mais fácil? Porque ali é o ponto de partida. E no ponto de partida é muito mais fácil da gente obedecer. Irmãos, a oração deve vir acompanhado da obediência. Não adianta você orar uma coisa e praticar outra. Não adianta você dizer uma coisa e ser outra. O ser e o dizer deve estar relacionado. É interessante que quando ele pede oração, ele estava instruindo, cheio do Espírito, capacitado. Ele poderia até orar pela igreja de Éfeso, mas era interessante que ele estava em prisão. Por isso ele diz, orem por mim. Irmãos, não importa, você pode ter todo o dom do Espírito, você pode ter toda a
profecia, você pode ter toda a unção, você pode ter toda a experiência de vida, você pode ter 80 anos, 90 anos de idade, mas a tua vida requer um princípio espiritual, que é a oração. E dentro da oração, eu entendo que este ponto fala de uma oração de concordância. O problema é que as pessoas ainda não entenderam que quando dois estão reunidos entre nós, Deus está. E quando dois estão reunidos acerca de algo entre nós, se faz presente o Senhor e se cumpre o que está ali estabelecido. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eu oro. Mas eu oro e existem orações que eu preciso orar com o Senhor. E aqui eu já entro mais profundo na palavra. Existem orações que eu preciso de concordância. Por isso que a Bíblia diz, é melhor serem dois. Irmão, esse texto não está falando de casamento, não. Está falando de oração. É melhor serem dois porque tem melhor pago o seu trabalho. O que quer dizer isso? Concordância. Você ora comigo, eu oro com você. Ah, mas eu sou o apóstolo Paulo, cheio da unção. Preguei, escrevi cartas em prisões. Estive em vários lugares, preguei, muitos foram curados. Paulo pregava em palavra e manifestação do poder, mas ele reconhece que ele precisa de oração. Você, meu irmão, pode estar me ouvindo, você pode ser a mulher de Deus que for, o homem de Deus que for, o jovem de Deus que for, o casal de Deus que for, você pode orar e o fogo cair, mas eu digo para você que você e eu somos pequenos, somos pó e dependente da graça do Senhor. Precisamos de oração. E é interessante quando o apóstolo Paulo, ele também fala tanta coisa interessante, ele fala sobre oração, ele fala orando em todo o tempo. E orando no Espírito. Sabe quando a gente ora no Espírito? Quando a gente não está preocupado. Irmão, agora pensa, se a tua oração é ponto de chegada, você já fez tanta besteira, você vai orar no Espírito? Não vai nada, irmão. Você vai orar falando, Senhor, faz logo aí, resolve essa parada. Senhor, ajuda o Bradesco aí, porque ele caia dinheiro na minha conta. Senhor, muda essa situação. Mas agora se você ora como ponto de partida, você está tranquilo. Senhor, faz a tua vontade. Daí você começa a orar no Espírito. E o Espírito começa a gerar. Você já orou do Espírito, irmão? É tremendo que você pensa que vai orar 5 minutos. E quando você ora normal, os 5 minutos demora. Você começa a orar lá, você se ajoelha, fala, meu Deus, meu Pai, Pai amado, você olha no relógio lá. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso do milagre, minha conta está estourada, meu filho está numa situação complicada, meu casamento está no risco. Você tem que orar 5 minutos, você olha, passou só 3. Daí você começa a orar, e não ora e não vai. Em nome de Jesus, amém. Deu 4 minutos. Agora quando você ora no Espírito, irmão, você pode ficar 1 hora, 2 horas, eu garanto para você que a tua oração não acaba. Porque o Espírito Santo intercede com você com gemidos inexprimíveis. E o propósito do Evangelho vai se cumprir na tua vida. E Deus vai criar em você fontes de águas cristalinas. E você vai orar não o teu problema, você vai orar a palavra. Você vai começar a orar com entendimento. Outro ponto, oração em concordância. Agora oração no entendimento. Quando eu oro a palavra é tremendo. Porque quando eu começo a orar, eu peço a unção do Espírito. Então quando eu oro, eu não oro o que eu quero, eu oro o que a palavra diz. Eu digo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, porque Deus diz assim, porque a palavra não voltará vazia. E você vai orar 1% a tua vida e vai orar 99% a palavra. Mudou a tua oração. Os 5 minutos ali é só o começo. Porque ali você vai ficar 1 hora, você fica 2, daí daqui a pouco Deus te abençoa, você tem um radinho, você põe louvor, você começa a adorar, você começa a adorar, você começa a adorar, e você começa a entender, porque a Bíblia diz, quando orardes, entrar na presença do Senhor, não tenha pressa para sair. Porque quem ora 5 minutos não precisa ter pressa, irmão. Mas agora quem ora no Espírito, vai ficar lá 1 hora, vai ficar 2 horas, vai ficar 3 horas, vai ficar 4 horas, vai ficar 5 horas, mas o Espírito Santo te enche, o Espírito Santo te abençoa, você se unge, a glória do Senhor vem, a tua casa é cheia da glória, você começa a orar na madrugada, teu filho está dormindo, teu marido está dormindo, mas você sai ungindo, você sai profetizando, você abre a palavra, você prega no espelho, você prega para você mesmo, você se levanta, você profetiza, você pega o exame médico, chama existência, você começa a declarar, teu marido não entende nada, meu
irmã, tua esposa não entende nada, meu irmão, mas você no espírito é assim mesmo, só se discerne quem anda no espírito, e a oração é com entendimento. Você não começa mais a fazer aquelas murmúrias, aquela reclamação, aquela murmuração, aquela choramingação. Você começa a orar no espírito, o teu problema é o mesmo, mas você está orando no entendimento. O que mudou? O que está dentro de você. Mudou o problema? Não. Abriu tua conta, continua aquele problema. Pegou lá teu computador lá, o negócio está feio, mas o meu espírito está pronto. A carne está fraca, mas eu estou pronto. Eu vou profetizar. Senhor, abre as portas do céu. Você começa a orar, e aí você começa a orar, e o Espírito Santo traz a memória. Não é assim quando você ora no Espírito? Quando você ora com pressa, não vem nada à memória, porque a pressa é o inimigo da perfeição. Mas quando você ora no Espírito, ele traz a memória. O nome do irmão Ângelo, você ora por ele. Glória a Deus, abençoa. Daí você ora pelo irmão da diaconia. Daí você ora pelo Jorjão. Você ora pela irmã, você ora pela Marcinha, você ora por todos, você começa a orar pela igreja, você já começa a se levantar, e o avivamento vem, e você levantou 3 da manhã, você olha no teu relógio, é 5 horas, e você não para de orar, e você tem que trabalhar, o teu corpo não está cansado, porque você está no Espírito, e 6 horas da manhã você tem que tomar banho para trabalhar, mas o teu corpo não está cansado, porque você está correndo no Espírito, e aquele que corre no Espírito não se cansa, e o negócio está complicado, o teu trabalho ficou complicado no dia anterior, a enfermidade está batendo na porta da tua família, o problema está complicado, mas eu ando no Espírito, e quando eu ando no Espírito, mesmo que os meus olhos não possam ver, os meus olhos não vê, mas os olhos da fé podem ver, porque eu não ando naquilo que eu vejo, eu ando naquilo que eu creio. Os olhos podem ver as coisas circunstanciais, mas o meu coração vê as coisas eternas, e eu vou ver meu filho restaurado, e eu vou ver minha filha restaurada, e eu vou ver meu casamento restaurado, e eu vou ver o sobrenatural acontecer, porque eu não oro mais sozinho, pastor, porque agora eu oro em concordância, e agora eu oro no entendimento, eu oro a palavra, e aquele que ora a palavra já começa orando a resposta. Oh glória, toma posse disso. Aquele que ora a palavra já começa orando a resposta. E sabe o que acontece na tua vida? Sobrenatural de Deus. 6 horas da manhã, toca o despertador lá, blim, 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 e todo mundo na tua casa acorda derrubado, e você está inteiro. Mas você não dormiu não, seu Max, seu doido? Não dormi não. Max, você está doido? Você não dormiu não? O que você ficou fazendo? Fiquei orando no Espírito. E é interessante que a casa está cheia de óleo. Teu marido olha e fala: meu filho, o que você fez, minha esposa? Lourdes, o que você fez? Você ungiu o fogão, você ungiu tudo. Eu vou abrir o chuveiro, não consigo abrir, está cheio de óleo. Mas aí a glória de Deus está naquela casa, irmão. Oh glória, aleluia. A alegria do Senhor tomou a tua família. O teu filho vai ser cheio do Espírito Santo. A glória de Deus vem, o avivamento de Deus vem. Sabe por quê? Porque você não está orando na carne, você está orando no Espírito. E é interessante quando a gente ora no Espírito, né, pastora? A gente ora 2, 3 horas, e o que a gente tinha que orar, que era coisa nossa, a gente não orou, porque veio a palavra. Por isso eu digo, a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é salvação, recalamassura, recalamass, sobre a todo aquele que nele crê. A palavra de Deus é nova, a palavra de Deus inspira, a palavra de Deus nos traz uma vida espiritual sobrenatural. E o sobrenatural começa a acontecer. Sobrenatural vai vir sobre a tua vida a partir de hoje. O que Deus tem ministrado em meu coração nesses últimos dias, falei hoje de manhã, é a fé aqui e agora. Porque Jesus não falou: vou marcar uma data com Zaqueu e volto falar com você. Ele disse: é hoje. Ele não falou para o cego: olha, vamos marcar um encontro e eu vou orar por você. Você vai lá na minha casa, em Cafarnaum, e ali te curarei. Ele disse: você quer ser livre deste mal agora? O que Deus quer fazer nesta noite na tua vida, o diabo não vai roubar. Deus te trouxe aqui para fazer milagres sobrenaturais na tua vida. A fé é aqui e agora, e o mover do sobrenatural de Deus está aqui, está neste lugar, está aqui liberado sobre a tua vida, o dom da vida, o dom do Espírito. Porque esse negócio de eu oro um dia, não, é agora.
porque Jesus está voltando, e o melhor tempo é o tempo que se chama hoje, e eu declaro, haja vida sobre a tua vida hoje, haja recurso sobre a tua casa hoje, hoje abra o céu sobre a tua família, hoje o milagre venha, como declarei de manhã, a fé é aqui e agora, Deus vai fazer milagres agora, nesta noite, Deus não está marcando data nenhuma, a data é agora, Deus está fazendo um milagre hoje, Deus está fazendo um rebuliço no mundo espiritual agora, como um tornado que está caindo nesse dia de chuva, o avivamento vai cair na tua cara, agora, é hoje que Deus vai fazer um milagre na tua família, Deus não está marcando data não, Deus está dizendo é agora, é hoje, hoje convém a bênção chegar na tua casa, Zaqueu, é hoje que eu quero ir na tua casa, desce depressa, aleluia, aplauda Jesus. Quero convidar você a abrir em Lucas 5, já estou quase acabando. 15 e 16. Hoje nós vamos orar no Espírito. Oh Deus, Deus está aqui, amém? Lucas 5, 15. Todavia as notícias a respeito dele, de Jesus está falando, se espalhavam ainda mais. De forma, olha que interessante, que as multidões vinham para ouvi-lo. Você está ouvindo a palavra, amém, irmão? Quantos estão ouvindo Jesus falar aqui hoje? E para serem curadas das suas doenças, é o que vai acontecer aqui hoje, é em nome de Jesus. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Duas verdades. Primeira, de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quanto mais ele orava, mais o seu ministério crescia. Grave isso. Quanto mais você orar, mais o teu ministério, tua vida vai crescer. Pastor, eu parei de orar, parece que as coisas começaram a piorar. Aí que volta a orar. Porque quanto mais você ora, mais a bênção vem. Segundo, Deus não quer só quem busca milagre, Deus quer quem busca a palavra. Porque a Bíblia diz que o povo estava ouvindo, depois o milagre acontecia, e quando o milagre acontecia, ele orava. E quando ele voltava, o que acontecia de novo? Milagre. Então, uma vida espiritual tem que ser regada em ensino, grave isso, ensino, palavra, poder, salvação para todo aquele que nele crê, não volta vazia, é viva e eficaz, espada de dois gumes, palavra fiel, palavra verdadeira, digna de toda aceitação, palavra, ensino, é a vida espiritual, número 1. Número 2, a vida espiritual é regada de milagres, milagres, sobrenatural, fé, coisas tremendas. E terceiro e último lugar, oração. Pastor, isso está falando primeiro, segundo, terceiro lugar é ordem, não é um ciclo. Vai entender a tua vida. Ensino, acontece milagre, você ora. Você ora, o Espírito Santo abre o teu entendimento, você lê a palavra. Quando você lê a palavra no Espírito, não é diferente? Não é um livro comum. A revelação vem para o teu coração. E o que acontece? Vem o milagre. E depois você ora, depois você lê a palavra, depois vem milagre, depois você ora. E assim a nossa vida é um ciclo, e nós vamos vivendo a onda, o mover do sobrenatural na nossa vida. Amém? Grave esses 3 pontos, você vai ver como é importante na tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Mas para terminar, quando ele diz ali, naquele texto ainda de Efésios, ore para que na minha boca saia a palavra de confiança, algumas versões intrepidez. E quando ele diz lá, muito bom aí, apareceu. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, você mudou a versão, né? Tem intrepidez e tem confiança, torne conhecido o mistério do Evangelho. Você vê que as duas versões, tanto a minha que a terceira, diz mistério do Evangelho. E eu entendo nessa questão de mistério, que existe uma outra oração, a oração em mistério. Quem conhece essa oração? Oração em línguas. Oração em concordância, em primeiro lugar. Segundo lugar, oração no entendimento, orar a palavra. E terceiro, oração em línguas. Não vou abrir por causa do tempo, quero sintetizar, vamos dar mais tempo à oração. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas fala com Deus, fala em mistério, fala diretamente com Deus. Ninguém o entende, porque fala a Deus. E Deus fala a ele. E ele fala com Deus. E Deus fala com ele.
Aleluia, o Deus fala com o Anderson, o Anderson fala com Deus, fala com a Lê, que fala com Deus, e ali é um mistério, ali a parte é tua esposa, mas não entende nada. E não vai entender nada, e eu digo, você casal não deve entender nada. Pastor, mas a Bíblia não diz que eu tenho que orar com o meu marido? Sim, é a primeira oração, é a oração de concordância. A oração no entendimento é a tua intimidade, e a oração em línguas é a tua intimidade com Deus. Por exemplo, você vai orar em língua. Olha, Débora, quer dizer isso, isso e aquilo. Se eu traduzo a ela, eu não conheço mais a Deus, porque eu me revelo a ela. A oração em línguas é meu particular de revelação e intimidade com o Espírito Santo. E isso é muito claro. Existem momentos na nossa vida, eu já estou terminando, mas quero que você entenda essa verdade, que vai ter momento de oração de concordância, vai ter momentos que eu tenho que chegar no pastor, na liderança da igreja, e trazer, ou talvez o marido com a esposa com o marido, também é um propósito de Deus para o casamento, a oração de concordância. Mas as duas últimas orações é algo particular teu. Se for no entendimento, todos ouvirão, porque ora a palavra edifica, transforma, levanta o que está caído e traz vida. Mas existem batalhas espirituais, agora voltando ao tema anterior de Paulo, antes de orar, batalha espiritual, que existem batalhas que nós temos que orar em línguas, e aquela batalha, aquela oração em língua traz o mistério de Deus para a nossa vida. Dúvidas, perguntas? Claro que existe, sempre dúvidas, perguntas. Pastor, mas dom de língua não é manifestação do Espírito de 1 Coríntios 12? Não é para alguns crentes? Não, é para todo crente. Provo em Atos, quando a Bíblia diz lá, e todos estavam ali e foram cheios do Espírito Santo e falavam novas línguas. Ou seja, Deus não selecionou, aleluia, alguns dos povos em Pentecostes, mas todos que estavam reunidos ali em Atos 2 foram cheios do Espírito Santo e batizados com línguas. Então você que não recebeu o dom de língua, esta é a tua noite, aleluia, de você falar em línguas no Espírito, porque dom de língua é para todo crente, edifica a tua fé, edifica a igreja, traz o mistério de Deus e traz a glória de Deus. Perguntas, dúvidas? Segunda, pastor, mas e a língua estranha? A língua estranha, quando você ora, você muitas vezes está possesso, precisa de libertação. Você vai orar e vai ser liberto. Em nome de Jesus, e a tua língua vai ser uma língua tremenda para a glória de Deus. Depois de você passar por o processo de ministração, tua vida vai ser diferente, claro. E antes, a questão está na intercessão. Por isso que Deus levantou a intercessão da igreja. Porque a intercessão da igreja também, né, pastor, ora em mistério. E ela tem autoridade para representar a igreja local no mundo espiritual. Ah, pastor, mas tem uma irmãzinha lá na igreja que ora em línguas tão estranho, ela está ainda endemoniada, mas a intercessão tem autoridade para orar também em mistério e quebrar toda a oração que é feita em mistério contra o mistério do próprio Deus. Me faça entender, amém? Mas eu profetizo que isso não vai acontecer na tua vida, mas para ensino, a glória de Deus cairá na tua vida, a tua oração será oração em línguas, e o nome do Senhor vai ser glorificado, é em nome de Jesus. Quantos crentes, amém? Terceira dúvida e pergunta, pastor, mas eu posso orar em línguas a respeito de tudo? Você pode orar em línguas a respeito do mistério, mas cabe a Deus dar a resposta a respeito de tudo ou não. Amém ou não amém? Deus tem poder para fazer como Ele quer. Agora eu vou orar em línguas em favor da igreja do outro. Mas peraí, lá tem intercessão, lá tem pastor. Então Deus respeita também a hierarquia espiritual. Ou seja, eu posso orar o que eu quiser, mas Ele tem poder também para fazer acima de tudo o que Ele quer. Mas o segredo está aqui, oração em línguas. Não deixa o diabo colocar aqui na tua mente como um jargão que é para alguns. É para todo crente que quer andar no mistério. E aquele que ora em línguas cresce no mundo espiritual, cresce com o Senhor, cresce nos dons, cresce e edifica a sua fé. Aleluia. Outro dom, não é o propósito da palavra, o propósito da oração, é o dom de profecia. Pastor, o dom de profecia é só para alguns, não é para todo crente. É porque o entendimento de você de profecia é esse que te digo. Profecia é aquilo que você fez. Abençoa o teu irmão.
Você está profetizando, dom de profecia. O dom foi manifesto no culto. Você pode falar, pastor, mas quais foram os dons evidenciados no culto hoje? Dom de milagre, Deus está fazendo milagre aqui hoje. Operação de maravilha, está fazendo operação de maravilha em línguas. Eu e você falamos em línguas. O dom de profecia, eu te abençoei, você abençoou quem está ao seu lado. Então nós temos que tirar da nossa mente esse jargão. Existem, claro, uma série de dons, nós podemos falar isso em outra oportunidade, que é para alguns selecionados por Deus para tal propósito. Mas quando a Bíblia diz aquele que busca o dom, busca um caminho mais excelente, isto quer dizer que existem sim dons dentro dos 12 de 1 Coríntios 12, dentro dos 9 de 1 Coríntios 12, que está relacionado a todo crente. E você, se você for olhar, eles foram manifestos aqui no culto hoje. Quando eu cheguei, o dom estava sendo feito aqui, o dom da profecia. O Jorge estava abençoando a igreja. Dom de profecia. Você abençoou teu irmão, dom de profecia. A dança dançou, uma dança profética, dom de profecia. Ah, pastor, mas a dança eles não são profeta, mas há uma diferença. Aí vai mais além, né? Já entra na aula de dons e ministérios, entre a dom da profecia e o ministério profético. Aí nós falaríamos em outra oportunidade. O Alê sabe muito bem falar, ele pode até ensinar os irmãos numa oportunidade melhor, em nome de Jesus. Mas para concluir, irmãos, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de comunhão, tenha uma vida de inspiração no Espírito. Pare de orar programado, pare de orar no sentido de dar tempo à tua oração. Peça para o Espírito Santo gerar momentos de oração, porque quando o Espírito Santo proporciona, Ele renova, muda as coisas, Ele te desconecta com este mundo. Ah, eu não vou desligar meu celular, vai que alguém me liga. Você está no Espírito, você desliga. Ah, pastor, mas o juiz pode ligar, o advogado, falando que a minha causa saiu. Mas você, quando está no Espírito, me entende que falo isso no Espírito. A tua vontade de estar no Espírito é tão grande que o celular pode tocar, o WhatsApp pode bater lá o sininho, mas a glória de Deus te impede de viver as coisas do mundo. A tua vontade de estar com o Senhor é muito mais forte do que a tua necessidade, porque necessidade são coisas nossas. O Espírito gera em nós coisas sobrenaturais, e quando estamos no sobrenatural, a preocupação com este mundo vai embora. Então aquele e-mail que eu tenho que ler, o telefonema que eu tenho que receber, o WhatsApp que eu tenho que responder, tudo se aniquila diante da glória do meu Deus, porque eu estou no Espírito. E quando eu estou no Espírito, desligar a televisão na hora que vai passar o gol do meu time, ou vai passar a reportagem que eu gosto, não me importa, porque o Espírito clama a mim e me chama como voz de muitas águas, diz a palavra, e eu vou entrar no Espírito, e eu vou descer ao Espírito. E a Bíblia, quando fala para Jeremias, não fala para ele, filho, dispõe-te, desce, diz ali, dispõe-te, desce, e lá você ouvirá a minha palavra. Ou seja, eu saio deste mundo, eu entro no Espírito, eu desço, descer quer dizer não só geograficamente, espiritualmente principalmente, e eu ouço a palavra do oleiro. Fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. O telefone tocou, não estou nem aí. Ih, eu vi que meu celular, esqueci ligado, o WhatsApp está tocando, não estou nem aí. Eu estou aqui diante da tua palavra. Eu estou aqui com um CD, eu estou ouvindo louvor, eu estou ouvindo Deus falar, eu estou no Espírito. O Espírito Santo te enche. Você levanta de lá renovado. E naquele momento, a tua oração vai ser com entendimento e regada com oração de língua. Você vai ver o sobrenatural que vai vir sobre a tua vida. Você vai ver a onda de Deus que vai vir sobre a tua vida. Você vai ver o milagre, a unção que vai cair sobre a tua vida. Certo momento, a sós assim com Deus, eu senti como se estivesse caindo uma gota de óleo na minha cabeça, aqui na minha parte carequinha. Então eu senti mais ainda o óleo descer, e eu pensei, meu Deus, é alguém que veio por trás, é a Débora que veio me ungir, é alguém? Não, era o óleo que descia do trono, tocando a minha cabeça, e quando eu toquei meu cabelo, ele estava assim como suado, mas não era suor, era óleo, caindo de Deus. Eu tenho certeza que é um óleo de Deus caindo do trono, sobre a tua cabeça hoje. Deus está te revestindo de autoridade, e eu profetizo em nome de Jesus, que Deus está também restituindo, marido, a tua autoridade, o sacerdócio na tua casa, restituindo, mulher de Deus, a mulher sábia na tua casa, restituindo o teu lar. Você que deixou a oração lá para trás, esqueceu, agora é tempo de voltar, em nome de Jesus. Por isso eu convido você a ficar em pé e levantar a tua voz, porque quando Ezequiel esteve no vale de ossos secos, Deus disse para ele, profetiza.
E você pode levantar as tuas mãos ao ficar em pé e já